Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 6 de outubro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Bruno. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Laodiceia, na Frígia, na atual Turquia, São Ságar, bispo e mártir, que padeceu no tempo de Servilho Paulo, procônsul da Ásia. Data da morte no ano 170. Em Agen, na Aquitânia, atualmente na França, Santa Fé, mártir. Data da morte no século IV. Em Sorrento, na Campânia, região da Itália, São Renato, bispo. Data da morte no século V. Em Auxerre, na Neustria, na odierna França, São Romão, bispo. Data da morte no ano 564. Em Veneza, na Itália, a comemoração de São Magno, bispo, que, segundo a tradição, depois de os lombardos terem ocupado a cidade de Oderzo, com a maior parte do seu povo se trasladou para a Laguna Vêneta, onde fundou a nova cidade de Heracleia e construiu 8 igrejas no lugar em que mais tarde se formou a cidade de Veneza. Data da morte no ano 670. Na Bretanha Menor, atualmente na França, Santo Ivo, diácono e monge, discípulo de São Coterto, bispo de Lindisfarne, que atravessou o mar e foi habitar nesta região, entregue a vigílias e jejuns. Data da morte no ano 704. Em Acrotire, na ilha de Creta, São João Cenos, que propagou nesta ilha a vida monástica. Data da morte no século XI. Em Guéret, no território de Limoges, na Aquitânia, hoje na França, São Pardulfo, abade, ilustre pela santidade da sua vida, o qual, segundo a tradição, obrigou a sair do seu mosteiro os sarracenos que retrocediam ante Carlos Martel. Data da morte no ano 737. Em Lambach, na Baviera, região da Alemanha, o passamento do beato Adalbero, bispo de Würzburg, que, por defender a sé apostólica, suportou muitas tribulações por parte dos cismáticos, e expulso várias vezes da sua sede episcopal, passou os últimos anos da sua vida em paz no mosteiro de Lambach, por ele fundado. Data da morte no ano 1090.
Na Cartucha de Arvieres por ele fundada, na Borgonha, região da França, Santo Artaldo, bispo de Belley, que, sendo monge com quase 90 anos, foi eleito bispo contra sua vontade, mas renunciou 2 anos depois, voltando à vida monástica, e viveu até a idade de 106 anos. Data da morte no ano 1206. Em Nápoles, na Campânia, região da Itália, Santa Maria Francisca das Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ana Maria Galo, Virgem da Terceira Ordem Secular de São Francisco, admirável pela paciência nas inúmeras e contínuas tribulações e adversidades, bem como pelas penitências e pelo amor de Deus e das almas. Data da morte no ano 1791. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato Francisco Hunot, presbítero e mártir, que, por causa da sua condição de sacerdote, durante a perseguição contra a igreja foi encarcerado na sórdida galera, onde, afetado pela febre, entregou o espírito a Deus. Data da morte no ano 1794. Em Longueuil, localidade do Canadá, a beata Maria Rosa Teolália Melanie Durocher, virgem, fundadora da Congregação das Irmãs dos Santos Nomes de Jesus e Maria, para a formação cristã e humana da juventude feminina. Data da morte no ano 1849. Em An Hoa, cidade do território do Huanon, hoje no Vietnã, São Francisco Tran Van Trung, mártir, que, sendo soldado, resistiu energicamente às ordens de apostatar da fé cristã e por isso o imperador Tu Duco mandou-o degolar. Data da morte no ano 1858. Em Costri, na Bélgica, o beato Isidoro de São José de Loor, religioso da Congregação da Paixão, que cumpriu santamente as funções que lhe foram encomendadas, atingido por grave enfermidade, foi exemplo para os seus irmãos no modo de suportar as terríveis dores. Data da morte no ano 1916. Em Barruelo de Santolã, perto de Palência, na Espanha, o beato Bernardo Plácido Fábrega Juliá, religioso da Congregação dos Irmãos Maristas e mártir, que, oprimido pela violência dos inimigos da Igreja, foi ao encontro do Senhor. Data da morte no ano 1934. História de São Bruno. São Bruno. São Bruno foi um nobre alemão e sacerdote famoso. Porém, ao se deparar com uma realidade sobrenatural, desistiu da fama e fundou uma das ordens monásticas mais austeras da Igreja. A este santo se deve a fundação de uma das ordens religiosas mais importantes e mais humildes que prestam austeridade e reconhecimento a Deus. A Ordem de Cartucha da Torre, da Ordem dos Cartusianos. Origens. Bruno nasceu na cidade de Colônia, Alemanha, no ano 1030. Nasceu em berço nobre. Ainda muito jovem foi enviado para fazer seus estudos em Reims e Paris, na França. Destacou-se nos estudos por causa de sua inteligência brilhante. Tornou-se especialista em humanidades, línguas, direito e outras matérias. E, em meio ao mundo universitário, sentiu-se chamado para o sacerdócio. Ordenação. Quando terminou os estudos, o jovem Bruno voltou para sua terra natal na Alemanha. Confirmando sua vocação, entrou para o colegiado de São Cuniberto, onde foi ordenado padre. A conversão de um padre. Alguns anos mais tarde, o padre Bruno voltou à cidade de Reims para dar aulas de teologia. Passou algum tempo em Reims e depois foi lecionar teologia em Paris. Estando na França, foi certa vez uma cidade chamada Sena. Ali, um fato mudaria radicalmente o rumo de sua vida. Padre Bruno foi celebrar as exéquias, ou seja, foi fazer a encomendação de um defunto. Quando foram enterrar o morto, Padre Bruno ouviu a voz do cadáver por 3 vezes, sendo que, no final, o morto disse: "Por justo juízo de Deus fui condenado." Presenciar este fato e ouvir estas palavras mexeram profundamente com a vida do Padre Bruno. Depois disso ele abandonou totalmente o luxo que os padres tinham na época e entregou sua vida a Deus, com o desejo de viver na contemplação, na caridade para com o próximo, na oração, no silêncio e nos exercícios espirituais. O chamado de Bruno arrasta seus amigos. Os amigos do Padre Bruno, vendo a radicalidade de sua conversão,
sentiram-se também chamados a viverem mais radicalmente o Evangelho. Então eles se reuniram, repartiram tudo o que tinham com os pobres e ingressaram na abadia beneditina de Solesmes. Ali viveram a vida monástica por algum tempo seguindo a regra de São Bento. A austeridade. O padre Bruno, porém, sentia a necessidade de uma vida mais austera. A experiência que tivera rezando por aquele defunto fez enxergar que tudo nesta vida é passageiro e que devemos fazer todo o esforço possível para alcançarmos a verdadeira vida na presença de Deus. Por isso, ele e mais 6 companheiros retiraram-se para uma região rochosa no alto de uma serra chamada Cartucha. Esses montes ficavam no centro de um deserto que fazia parte da diocese de Grenoble, também na França. Confirmação profética. Na noite anterior à chegada do padre Bruno e seus companheiros, o bispo de Grenoble teve um sonho, e ele viu 7 estrelas descerem do céu sobre aquela região desértica. Foi no ano de 1084. Neste ano, São Bruno e seus companheiros assumiram aquele lugar como um presente de Deus. Ali, ergueram barracos bem simples feitos de madeira e uma capelinha dedicada a Nossa Senhora. Quando terminaram de construir a capelinha e de dedicá-la à Virgem Maria, jorrou da terra um jato de água que se transformou numa fonte fornecedora de água e vida para aqueles monges solitários. Nascimento da Ordem de Cartucha. Assim nasceu a famosa Ordem Cartucha. São Bruno e seus companheiros escolheram viver uma vida bastante rigorosa. Alimentavam-se apenas de 2 em 2 dias. Dormiam menos e viviam sob muita disciplina. Vestiam roupas brancas e ásperas e dedicavam suas vidas à oração, ao trabalho e à caridade fraterna. Um abade, superior da comunidade monástica de Cluny, conheceu a vida de São Bruno e seus companheiros e a descreveu assim: são os mais pobres entre os monges e habitam cada um uma cela com seu tosco hábito de penitência e quase só comem pão. Não comem carne, nem pescado. Aos domingos e às quintas comem ovos e queijo. Às segundas e sábados ervas e nos outros dias água e pão. Só comem uma vez ao dia, exceto nos dias de festa quando não comem e guardam estrito silêncio, se comunicando através de sinais. Chamado a deixar o deserto. Depois de alguns anos vivendo no deserto, vários discípulos juntaram-se a São Bruno e seus companheiros. Eles também buscavam uma vida austera, de oração e contemplação. Padre Bruno sentia-se feliz na vida que levava. Porém, o Papa Urbano II, que conhecia o Padre Bruno e sabia de suas qualidades, pois tinha sido seu professor na cidade de Reims, chamou-o para ser seu colaborador em Roma. Padre Bruno aceitou por obediência, vendo nisso um chamado de Deus. Em Roma, alguns discípulos seguiram o Padre Bruno. Em Roma, ele foi nomeado pelo Papa como arcebispo de Reggio. Em seu coração, porém, a vontade era de voltar à vida na Cartucha e ao silêncio. Depois de alguns anos, tendo prestado grandes serviços à Igreja no tocante à instrução dos clérigos e à assessoria direta ao Papa, obteve licença do Papa para voltar à solidão monástica, ao silêncio e à contemplação. Voltando à vida contemplativa. O Papa permitiu que Dom Bruno voltasse à vida monástica, porém, dentro da Itália, para que, quando fosse preciso, pudesse encontrá-lo com facilidade. Assim, Dom Bruno foi para a Calábria. Lá, ele fundou, acompanhado de seus amigos que o tinham seguido até Roma, o mosteiro de Santa Maria del Ermo. Sua nova fundação também passou a ser conhecida como Ordem Cartucha da Torre. A ordem floresce. Na Calábria, a ordem recém-fundada por Dom Bruno floresceu. Logo foi preciso construir outro mosteiro. Este, construído em Bosco, recebeu o nome de Santo Estéfano. O povo, tendo descoberto a presença de Dom Bruno e sabendo de sua fama de santidade, passou a procurá-lo para pedir aconselhamento, auxílio, orações. Assim, muitos foram curados pelas bênçãos e orações de São Bruno. Seu renome chegou a vários cantos da Europa, espalhando-se pela Itália, Alemanha e França. Falecimento. São Bruno faleceu no dia 6 de outubro do ano 1101.
Multidões foram se despedir dele e pedir sua intercessão, tendo a certeza de que ele já estava na glória de Deus. E muitas graças aconteceram. Após sua morte, ele se tornou o padroeiro da cidade de Colônia, na Alemanha. A festa de São Bruno passou a ser celebrada no dia de sua passagem para o céu, em 6 de outubro. Oração a São Bruno. Onipotente e eterno Deus, que concedestes a graça da fidelidade a São Bruno, fundador da Ordem dos Cartuchos, através do silêncio e da contemplação, concedei-nos também a nós sermos bem firmes na fé pela contemplação de vossas maravilhas. São Bruno, rogai por nós.